Sejam bem-vindos à nossa primeira live, né? A nossa live dessa série aí de sombra que a gente vai falar. Então se preparem, tá, gente? Porque hoje a gente vai dissecar a sombra. Vamos explicar como é que é feito, como é que acontece, como é que não acontece, todos os mistérios, bafões da sombra. E estaremos aqui hoje o quê? Se eu tivesse que dar um conselho pra vocês, se eu pudesse, assim, escolher um único conceito, ou um único tema, ou uma única coisa para vocês aprenderem em relação a autoconhecimento, e aí eu tô falando da minha própria experiência pessoal, ia ser sombra. Só isso. Quem conhece a sombra, quem entende a dinâmica da sombra, o que é a sombra, como a sombra se forma, quem entende isso, meu amor, resolve a vida, porque você vai começar a se ver diferente, a ver os desafios de uma maneira diferente que você lida, a ver tudo de uma forma diferente. Mas para isso, o conceito da sombra, gente, ele é assim, imprescindível que seja colocado, né, em prática. Por quê? Porque quando a gente não entende o que é a sombra, qualquer psicoterapia que você fizer, qualquer busca de solução para os seus conflitos, qualquer macumba que você vai fazer para dar um jeito na tua vida, não vai dar jeito, tá? E esse conhecimento da sombra, ele é um conhecimento que ele é fácil de você entender, ele não é difícil, mas ele é difícil de você ver. Vou explicar por quê pra vocês, tá? Fiquem tranquilos. Ah, é difícil, quer dizer que eu não vou entender, Cris, o que você vai falar aqui hoje? Não, quer dizer que você vai ter que treinar, tá? É um treino. Pra você poder sacar a dinâmica da sombra, o que que é, você tem que estar com o olho aberto. E eu vou explicar pra vocês como é que isso acontece. Porque senão, a gente vai pegar esse conteúdo, pegar esse conceito, e é o que eu vejo na maioria das vezes. A pessoa fala, tá, eu já entendi, eu já sei. Saber uma coisa, conhecer é outra. Saber é vivenciar. Conhecer é você reproduzir um conceito que você aprendeu. Então, eu tô falando pra vocês da sapiência, da sabedoria. E aí a gente precisa entender. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui pra vocês, pra gente entender o que é a sombra, é a gente entender uma única coisa. Qual é a razão existencial da nossa vida? Ou seja, para que raio que nós existimos, né? Por que a gente existe? Vamos lá, da mesma maneira que o gato existe para ser gato, o boi para ser boi, a vaca para ser vaca, a formiga para ser formiga, o ser humano existe para ser humano. E aí começam, mexi aqui. E aí começam os nossos problemas. Por quê? Porque a gente tem consciência. E a gente pode enxergar a nossa própria natureza. E quando a gente começa a enxergar o fluir da nossa humanidade, a gente começa a olhar para essas coisas e falar, ih, credo, esse troço aqui eu não quero não. E aí começa a merda, meu amor. Aí começa a bagaça. Porque quando você olha para alguma coisa que é da sua própria natureza e diz, não gosto, acho feio, acho esquisito, assim, a única coisa que eu tenho para te dizer é, aceita que dói menos. Porque não tem como você excluir alguma coisa que é pertencente ao ser humano. E todas as pessoas, tá? Todas, isso assim, sem exceção, querem excluir alguma coisa de si. Ai, Cristiane, eu não quero não. Quer sim. Todo mundo quer excluir o que a gente chama de defeito. As pessoas viram e falam assim, eu quero excluir a minha insegurança, não quero mais ter insegurança. Insegurança faz parte da natureza humana. Se você não tiver insegurança, meu amor, você anda pelado na rua, anda no meio da calçada cantando no meio dos carros, você vai no tiroteio, tá tranquilo aqui, bala não vai pegar em mim. Ou seja, não tem como. Tá? Da mesma maneira que não tem como a gente retirar a raiva da gente, a culpa, o medo, a ansiedade, não tem como a gente retirar a necessidade de se expressar, né? A maneira, né? Não tem como você, eu não quero mais gritar. Então você quer só usar a sua voz de uma única forma. Só que vão ter momentos em que o grito é necessário. Então quando a gente começa a botar defeito na humanidade, na nossa humanidade, babou, tá? Já é o primeiro passo para a sombra se formar. Então vamos iniciar. Se o objetivo da nossa vida é realizar a nossa natureza, e não é realizar simplesmente, né, deixei fluir, pronto. Não, é você realizar todas essas coisas que estão dentro do ser humano, mas de uma forma única. E aí que entra a consciência e a individuação. Como assim de uma forma única? Todo mundo tem inteligência. Eu, vocês, todo mundo. Mas a maneira que eu, Cristiane, tá, vou aprender as coisas é uma.
A maneira que você vai aprender as coisas é outra. E assim eu vou unindo na minha vida burrice e inteligência, ignorância e inteligência. Eu vou fazendo esse casamento, porque a pessoa só pode aprender se ela aceitar que ela não sabe. Da mesma maneira, né, que se ela acha que ela sabe, ela nunca vai aprender. Então a gente tem que unir isso. Só que eu vou fazer de uma forma e vocês vão fazer de outra, tá? Então é isso que é a individuação. Isso é para isso que serve a nossa existência. Jung fala uma coisa que eu acho fantástica. Ele fala assim: é o ser humano colocado, né, sendo colocado sempre entre duas forças, né, que vão sempre tomar ele. Às vezes uma é instintiva, a outra é espiritual. Uma é matéria, a outra é mente, né? Um é ação, a outra é inação. Então a gente sempre é colocado entre essas duas coisas e a gente tem que fazer o quê? Unir. A gente tem que dominar essas duas coisas e falar: eu mando nesta bagaça do meu jeito. Tum! E unir. E a gente vai sendo assertivo, tá? É isso que serve. Então, o primeiro conceito que tem que estar na tua cabeça, e esse é o conceito mais difícil que existe. O resto que eu vou falar daqui pra frente é mel na chupeta, é sentar no pudim. Mas esse conceito que eu já falei pra vocês, não em uma, não em duas, mas em todas as lives, tem que estar na tua veia. Mas tem que estar na tua veia de uma tal forma que, se não tiver na veia, amor, não tem autoconhecimento. Por que não tem, Cristiane? Porque você vai querer excluir coisas que é da sua natureza. Qual é, então, o conhecimento, o conceito que tem que estar na minha veia para eu poder compreender, né, todo esse processo? É a tal da moeda, é o tal dos opostos. Você não pode, em hipótese alguma, conceber qualquer coisa sem que os opostos dessa coisa estejam convivendo em si. Ou seja, não pode existir nenhuma atitude só agressiva, ou só doce, ou só boa, ou só mal. Não existe. Vou dar um exemplo que eu dei aqui hoje, né, no consultório, para uma paciente. A gente estava falando sobre o oposto e eu cheguei para ela e falei assim: se eu pegar um café agora, esquentar um café, o café vai estar quente. Mas a partir do momento que eu tiro o café do fogo, ele já começa a fazer o quê? Esfriar. Olha só. Né? E ele vai esfriando. Se eu quiser mantê-lo quente, eu tenho que reaquecê-lo, mas ele vai esfriar. E quando o café tiver, né, chegar no frio, né, ficar frio, se eu quiser tomá-lo, eu vou ter que esquentar. Então, assim, a possibilidade de eu eliminar o frio do café e deixar o café só quente é zero. É zero. Da mesma maneira que eu não posso eliminar o calor do gelo. Não posso. Para eu manter o gelo, eu tenho que manter o freezer ligado, porque a partir do momento que eu tiro o gelo do frio, ele já começa a ficar quente. Não tem como eu tirar o quente do gelo. Isso vai acontecer. Isso é um ciclo, não tem como a gente parar. Isso, gente, é um exercício. Isso é um exercício que eu der, uma dica que eu vou dar aqui pra vocês nessa Páscoa, ótima, né? Por favor, enxerguem os opostos. Gente, isso tem que estar na veia. Isso é difícil? É. Por quê? Porque tem coisas que você precisa pensar muito para poder ver como uma coisa é outra e a outra é uma. Como é que isso acontece? É igual o círculo. Eu começo a fazer aqui e acabo aqui. O começo e o fim é a mesma coisa, né? A moeda. Não existe moeda sem cara e coroa. Eu preciso ter esse olho do oposto. É a primeira coisa que a gente tem que ter. E a segunda coisa é entender que se os opostos existem, não tem o bom e o ruim. Tem duas coisas que são idênticas, têm o mesmo valor e nunca vão deixar de coexistir. Se esse conceito do oposto não tiver na tua alma, na tua veia, você respirar esse troço todos os dias, tentar enxergar isso o tempo todo, o que é que vai acontecer? Na hora que a gente começar a explicar o conceito de sombra, na hora que você entender, em vez de você fazer a integração, que é o nosso objetivo aqui, você vai fazer castração, repressão, você vai botar a sombra pra dentro, você não vai conseguir integrar uma parte dela, e aí, meus anjos, a gente vai aprender aqui hoje que eu vou explicar pra vocês o que acontece quando eu começo a me afastar da sombra, quando eu nego um dos lados. Então vamos lá, pro começo da história. Nasce você pleno, um humano lindo, né, com um demônio no corpo, porque todo mundo tem um satanás, né, no corpo. Já nasce você e você tem que fazer o quê? Fluir, deixar a sua natureza humana sair, deixar todas as qualidades, emoções, os opostos, porque elas vão sair ao mesmo tempo, aquela coisa toda, e você plenamente tem que unir, tem que pegar os opostos e falar: ah, que lindo,
Crítica e não crítica, como é que eu faço isso? Tuft. Ouvir o outro e ouvir a mim mesmo, como é que eu faço isso? Tuft. Você vai unindo esses opostos. Estaria tudo bem? Estaria tudo pleno? Você estaria com seus ovários em chama, com seus testículos ensandecidos, se, e somente se, você morasse na selva sozinho? E aí, meu bem, você ia deixar a tua natureza fluir, e você ia ser você mesmo, ia ser maravilhoso. Só que qual é a bagaça que acontece? Quando você nasce, amor, já tem alguém nascido. E esse alguém já começou a fazer esse processo. E como é que esse alguém começa a fazer esse processo? Assim, tá? E eu vou pegar lá os primitivos que moravam na tribo. Como é que funciona a tribo? Funciona assim. Tá todo mundo dormindo na mesma oca, no mesmo troço. É gato, cachorro, é o seu pônei? É. É o seu amigo imaginário? É. O seu filho, o seu amante, todo mundo aonde? Na mesma oca, meu amor, tudo misturado. A única pessoa que tem um diferencial é o xamã. O xamã, meu anjo, o xamã mora numa casa, né, uma casa só dele, né, mora ali num triplex só pra ele. Ele veste uma roupinha diferente de todo mundo. E qual é o dever do xamã? O dever do xamã é simplesmente olhar para essa natureza humana, olhar para o mundo, explicar o para que isso existe e dar uma lei, uma ordem, ou seja, dar uma resposta para esse conflito de opostos. Ele vai vivenciar esses opostos dentro dele e ele vai criar a forma dele de resolver esta bagaça. Só que como ele é investido de autoridade moral por toda a tribo, na hora em que esse homem fala, é assim que tem que ser, pá! O que acontece? Vira lei. Todo mundo tem que aceitar. E é assim que a cultura começa a existir. E aí o que acontece? Quando a gente bota o que é do outro pra gente, começa a dar merda, porque você não é o outro, então você vai começar daquela surtada básica. E aí começa a história da sombra, porque o que é a sombra? Como é que você coloca esses opostos em jogo? Da seguinte forma, e aí tá aí a sua cola. Isso aqui é o que eu vou falar agora, gente, é o segredo da união dos opostos. É o segredo, você tem que estar com isso na tua mente, tá? Que é, você não consegue ver numa moeda cara e coroa ao mesmo tempo. Mas você sabe, quando a moeda tá na tua mão, que se tá com cara, tem coroa embaixo. Então significa que quando você precisa unir esses opostos, você vai ter que escolher um dos lados para aparecer e o outro vai ter que vir acompanhar, tá? E é isso que é essa integração. Então o xamã resolveu dizer que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês dessa situação acontecendo, tá? Um exemplo que aconteceu uma vez aqui no consultório. Uma paciente minha virou e falou assim, lá em casa ninguém pode falar, ou seja, é errado quando alguém tá triste, quando alguém tá dando PT, quando alguém tá babando, recebendo neotios no corpo, você chegar pra pessoa e falar, tudo bem, querida, quer alguma ajuda? É errado. Na minha família, isso é super certo. Na minha família, falar quando você não entende é o caminho. E por que ela não pode falar? Porque ela vai desagradar o outro. E por que eu podia falar? Porque se eu não falar e não souber o que está acontecendo com o outro, eu vou desagradar o outro. Então, as duas querem a mesma coisa, só que uma é direita, a outra é esquerda. Só que direita e esquerda fazem parte do mesmo corpo. Uma fala, a outra não fala. Eu tenho que saber como é que eu funciono ali para poder unir esses opostos, para ver se eu sou aquela que tem aquela energia de falar, porque quando eu pergunto a pessoa fala, eu tô puto, me deixa quieta. Eu deixo. E quando eu não falo nada, é porque eu já sei que ele tá puto, eu deixo quieto, beleza. Só que como eu não tô unindo os opostos, a pessoa que não fala fica com ódio, tem vontade de tapear e falar, e a pessoa que só pergunta fica puta quando não tá com o oposto unido, porque precisa, né, porque quando ela fala, ela precisa, ela vai ter que deixar o outro e ela não quer deixar o outro, e entra naquela coisa muito louca. Vamos então falar da sombra. Aí nasce você, entidade das trevas, nasceu. E aí mamãe, papai e cultura vão começar a te dar uma moldada, porque a tua natureza vai fluir, ó. Tá. E quando ela começa a fluir, já vem a tesourada. Tá. Que é a tesourada do outro, da cultura, do certo, do errado. Não que papai, mamãe e cultura saibam o que é o certo, mas às vezes o papai e a mamãe também estão reproduzindo coisas que eles aprenderam que também não tem nada a ver com eles.
E é por isso que você vê numa família, às vezes, né? Não se pode falar, mas todo mundo explode. É família explosiva, amor. É a famosa família dinamite. É aquela que, se você é vizinho, você tem vontade de botar aqui acústica na sua casa, porque a família tá. E aquela família onde se pode falar é a família melindrosa, é a família que vai, né? Que é a família que pode falar, mas aí fala dá problema, então ela fica ressentida. Então, assim, tem que se unir os opostos. Às vezes nem os nossos pais sabem disso e a gente repete o padrão. Então, se a minha mãe não pode ser agressiva, por exemplo, com o meu pai, ela não pôde se defender, eu não vou ser, eu vou repetir o padrão. E aí, o que eu vou fazer? Ou eu vou brigar por ela, tá? Ou eu mesma, na minha vida, não brigar com ninguém e imitar ela. Eu tô só sendo o oposto do que ela tá fazendo. Eu não tô conseguindo ser assertiva. Então, o que acontece? Quando a gente nasce, e é aí que vai formar a tua sombra, tá? Quando você nasce e você recebe todas essas influências, você vai se identificar com um dos lados desse oposto. Só que essa identificação, ela ainda está no âmbito coletivo. Por que coletivo? Porque não tem não tenho um olhar pra dentro pra ver, peraí. Como é que funciona aqui? Como é que, além de eu me identificar com esse polo, como é que eu faço e eu lido com esse polo? Então não tem eu. Então o que acontece? Você acha, você cria o que a gente vai chamar de persona. O que significa persona? Persona é uma máscara que os gregos antigos colocavam no rosto para encenar, né, os teatros. Então a persona é coletiva. Por quê? Porque se eu sou atriz e vou fazer o Rei Leão, tá lá eu vestido de leão. E se você vai fazer amanhã o Rei Leão, a mesma fantasia minha vai pra você. Então a persona, ela é uma noção de eu coletiva. Falta eu, apesar de você se identificar com o polo. E aí, como a nossa consciência sempre separa, porque eu já falei pra vocês que descobrir que 1 mais 1 é 2 e que 2 é 1, é assim, é a coisa mais difícil do mundo. Porque as pessoas entendem essa dinâmica que eu falei pra vocês do café, que ele é quente, mas dentro do quente tem o frio. Porque a partir do momento que eu paro de esquentar, já começa a ficar frio, e o frio pra poder, né, viver vai ficar no quente, e isso vai trocando. Quando eu não entendo isso, o que acontece? Eu só vejo um lado e separo do outro. Então eu acho que quando eu estou sendo um lado, o outro não está acontecendo. Então eu me identifico com esse troço. E aí você vai fazer isso até, tá, os seus, né, até você entrar no mundo adulto, você tá sem eu e nem queira ter um eu, porque assim, não vai ter, tá? Você tá começando a tatear esse processo de identificação. E esse processo vai criar aqui uma persona coletiva, e aí, meus amores, vem a questão da sombra. O oposto que ficou para baixo, que ficou não identificado, não visto, que é a sombra, vai se constelar da mesma igualdade, com a mesma forma e com a mesma energia embaixo de você, ou seja, no seu inconsciente. Então significa que se eu me identifico muito com uma qualidade, existe muita sombra dentro de mim daquele oposto. Vou dar um exemplo. Aquela pessoa que se acha uma sumidade da inteligência, que se acha a pessoa mais incrível do mundo, constela a sombra a pessoa mais burra e ignorante da face da Terra, no mesmo grau e na mesma intensidade que ela está se identificando com o outro lado. Porque, gente, identificação é diferente de individuação. Quando você se identifica, você está se igualando. Quando você se individualiza, você está se diferenciando. Então significa que não existe eu quando eu crio essa primeira consciência pessoal, que é o eu acho que eu sou. Quer ver como é que a gente perde ela facilmente? Quando a gente tá na vida sendo uma coisa, eu era assim, daqui a pouco não sei o que aconteceu, eu fiquei assado. É pra mostrar que a gente não tem poder sobre isso, posse, não tem eu, não tem identidade, tá no âmbito coletivo. Então a sombra sempre vai agir, ela vai fazer uma pressão em você, na mesma forma que você faz uma pressão sobre ela. Então quanto mais você se identifica com uma qualidade, quanto mais essa qualidade é aceita, quanto mais você é reconhecido por essa qualidade, olha aí que não tem eu, tá? Mais você tá catracado com ela, mais você tá, né, naquele bolo identificado com ela, e a sua sombra mais puta está com você. Porque ela vê que você não vê o outro lado. Então, com mais força, ela vai te assolar, ela vai te matar, ela vai te pressionar.
E aí o primeiro sintoma é uma ansiedade, é um medo, é uma culpa, é uma vergonha, uma timidez. E por aí, meu bem, o sintoma tá imenso. Só que a parte mais legal que a gente tem pra contar da sombra não é essa. E agora é a parte que aqui isso quer, né, que a nossa live vira o quê? Um filme de terror. Vamos lá. É que é o seguinte, quando você coloca essa sua identificação pra fora e coloca a sombra lá pra dentro, esquecidinha, o que é que acontece? Essa força que eu falei pra vocês, que ela vai se constelar, que ela vai utilizar, vai dar a ela uma qualidade satânica. Qual é a qualidade satânica que a sombra vai ser dotada? Ela vai virar autônoma. Como assim autônoma? Ela vai ter sobre a sua noção de eu a autonomia, ou seja, você não vai controlar ela. Nem que você queira muito, você não vai. Ela se torna um complexo, que a gente chama, um complexo afetivo autônomo. É como se ela se tornasse uma outra pessoa dentro de você. É muito doido. E tem gente que real sente essa outra pessoa dentro de si. E a gente percebe isso quando a gente tem uma reação, né? Quando esse complexo toma a gente e a gente tem uma reação e fala assim, gente, não era eu. Os mais caras de pau vão dizer que estão possuídos por alguma coisa, né? O pessoal que tem noção, que quer ter individuação, vai falar, olha só, é um pedaço de mim que tá com vida própria. É a mesma coisa que se eu negar, por exemplo, né? Eu nego o meu lado esquerdo. E daqui a pouco eu tô aqui e a minha mão esquerda se mexe sozinha. Tipo, como eu nego, ela vai ter lá a vida própria, ela vai me atrapalhar sempre. Então a sombra, gente, ela vai fazer isso sempre. Ela vai ser sempre, é o que a gente vai chamar, né, do alter ego, né, que existe aí na nomenclatura, ou o seu outro eu, a sua personalidade sombria, o seu, né, a gente vê muito isso quando a gente vê filmes, onde a própria pessoa vê o seu lado negro, né, vê ela mesmo negra. E a gente sente isso dentro de nós. É como se existissem dentro da gente, porque a gente tem várias sombras, várias personalidades aqui. Várias imagens, né? Por que imagens? Porque além desse conteúdo ficar no inconsciente, ele vai ser guardado através de um símbolo. Então eu posso simbolizar esse troço que existe em mim como eu mesmo, mas eu já estou num nível de integração bem alto, né? Com o meu outro eu, ou como o outro que mora em mim. Como assim o outro que mora em mim? Já falei pra vocês, outro segredo maravilhoso. Como eu não consigo enxergar as duas coisas ao mesmo tempo, o que é que eu vou fazer? Eu vou projetar o oposto do que eu não me identifico no coleguinha. E aí, meus amores, acontece uma coisa maravilhosa. Todo coleguinha que eu conheci na vida, o porteiro, o cara que vende pão de queijo, né, a sua mãe, seu pai, sua avó, sei lá quem que você conhece, vira na tua cabeça uma imagem. Literalmente, ele ganha uma imagem. E aquilo que eu acho dele, que é o que eu projeto, e aquilo que eu acho que ele acha de mim, se torna esse complexo da sombra. E aí o que acontece? Toda vez que eu encontrar a entidade, essa outra entidade que mora em mim, esse outro que mora em mim, que é a minha sombra, que sou eu, porque não estou integrado e reconhecido, me toma. E aí eu reajo à pessoa, tá? Me defendendo de mim mesmo. É muito louco isso. Ou seja, a pessoa, quando eu acho que alguém me acha, tá? Agressiva. Porque a agressividade é uma coisa horrível, porque eu quero ser a boazinha, mas ao mesmo tempo eu não consigo, mas eu quero, mas eu não consigo, mas eu quero, mas eu tenho que ser, e aquela loucura, porque se eu não for boazinha, eu vou morrer no fogo do inferno, minha família vai destruir, sei lá o que vai acontecer. Eu tenho alguém que se permite ser a mazinha, porque da mesma maneira que eu me identifiquei com um lado da sombra, que é a boazinha, talvez alguém se permita ser a mazinha. E aí, quando eu vejo alguém se permitindo ser a mazinha, mas dá um ódio que vem do útero, sobe aquele troço, você tem vontade de matar a pessoa. E a hora que você fala, fulano, e começa. Só que fulano que você está vendo é aquilo que você acha do fulano. Porque tem muitas pessoas que conhecem esse mesmo fulaninho que você conhece e que se você perguntar pra fulaninho, o que você acha do fulano? Fulano vai dizer maravilhas do fulano. Ah, fulano é maravilhoso, fulano é acolhedor, fulano é isso. E a vontade que você tem de perguntar assim, querido, estamos no mesmo universo? Estamos falando do mesmo fulano? Porque eu acho que não. Por quê?
Porque a gente vê o que está dentro da gente. Aí vem a nossa sombra. Como eu não a reconheço como parte minha, dentro do meu inconsciente, ela tem a figura, a ímago, a imagem desse outro que eu tô projetando, porque eu tô vendo do outro. Então significa que toda vez que eu ver esse outro, eu vou sair do eixo. E aí é quando as pessoas começam a dizer assim, fulano suga minha energia, fulano me é pesado, ou fulano me irrita. Fulano é o Harry Potter agora, né? Porque sentimentos, emoções é uma coisa que você gera, só você sente e só você pode parar. Se fulano gera em você, fulano é o Harry Potter, tem uma vara mágica que vai lá e fala suprarrenal, ódio, sei lá o que ele fala, o que ele faz, né? Isso não dá pra acontecer. Eu sou responsável por tudo que eu gero e que eu sinto. Tanto é que se alguém vira pra você e pergunta assim, fulano, você me ama? Aí você fala, amo. Aí a pessoa te pergunta, quanto? Você ficou olhando com aquela cara pra pessoa do tipo assim, que pergunta é essa, Satanás? Quanto? O que é? Quanto? Quanto você nunca vai saber. Só eu sei, porque só eu gero e só eu sinto. Se eu gero e só eu sinto o amor pelo outro, por que a raiva é o outro que produz em mim? Por que a culpa é o outro que produz em mim? Por que a pressão é o outro que produz em mim? Por que a tristeza é o outro que produz em mim? Não é, meu amor. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo que produzo em mim. Então eu tenho que, primeira coisa, tomar posse dessas coisas. Só que eu só tomo posse disso quando eu entendo que eu vou projetar aquilo que eu não tenho domínio dentro de mim no outro. E que esse outro sou eu. O que eu acho que o outro acha de mim é a acusação daquilo que eu mais tento esconder em mim, que é esse polo que fica aqui embaixo. E o que eu acho que o outro é exatamente aquilo que o outro diz que eu sou. Olha que engraçado, que é esse polo que tá aqui embaixo. Então a sua sombra, como é que ela age em cima de você? Ela age em cima de você como se ela fosse uma personalidade que te possui na hora errada. Por que na hora errada? Porque é sempre quando você está com uma pessoa ou numa situação onde você quer reprimir ao máximo. É aí que você senta em cima da bola na piscina. Já fez essa experiência, sentar em cima da bola na piscina? Quando você dá uma bobeira, a bola vum, é a sombra. E é exatamente isso que acontece quando a gente não tem individuação. Nós temos sombra. E o mais louco, gente, é que a persona, por mais que eu me identifique com ela ainda age em mim como uma sombra, porque não está individuada, então ela me toma. E aí você vai se ver naqueles momentos aonde você é muito uma coisa ou muito outra coisa. É engraçado, ou você é, por exemplo, a pessoa que agride, ou ela é muito fofinha, ou ela é muito satanás, né? Muito agressiva. Ela não consegue ser assertiva. E o mais louco é que ela vai se identificar com um dos polos e o outro ela vai tentar esconder a toda custa. E quando alguém puder ser o outro polo que ela reprime, ah, meu senhor, é aí que vem o ódio. Então, a sombra vai agir em você desta forma. Ah, Cristiane, mas eu não quero. O problema é seu, tá? A parte que eu conto que é triste. Não dá, é aceita que dói menos. E por que que isso é uma verdade? E por que que sem essa verdade não há autoconhecimento e nem cura real dos seus problemas? Porque enquanto eu continuar repreendendo a sombra, e Cristiane, eu posso repreendê-la para sempre nessa, né, pra minha vida? Pode, lógico que pode. Aliás, nós somos expert em criar mecanismos para repreendê-la. A gente cria um remédio, a gente cria uma distração, uma festa, um novo namorado, uma nova esposa, um novo filho. Tem gente que cria filho para recrear, entendeu? Um novo emprego. A gente vai criando coisas para não se enxergar. Não estou falando que tudo que você faz é para enganar a tua sombra, mas muita coisa sim. Ah, eu tô muito triste, eu tô muito mal. O que eu vou fazer? Cortar o cabelo. Ah, resolveu o teu problema. Inclusive, você vai no psiquiatra, o psiquiatra fala pra você, quer dar uma cortadinha no cabelo? Tá ótimo. O pessoal senta aqui no meu divã e fala, ah, tô em depressão. Eu falo, vai fazer a unha, que vai resolver o teu problema, vai gastar. Gente, então assim, a gente cria problema. E a gente cria, né, porque a gente tem essa sombra. E a gente cria distrações pra não ver a sombra. Nós somos hábeis em fazer isso. A gente faz isso com uma facilidade absurda. E o mais louco, a gente jura que resolveu o problema, porque resolve, só que resolve por tempo limitado.
E aí, se você optar por este tipo de terapia, você vai passar a vida inteira sendo um lutador, gastando energia, fugindo de si mesmo. Só que ninguém pode fugir de si mesmo, porque você está em você mesmo, em você próprio. Então, quando você não enxerga a sombra que está aparecendo aqui na tua cara, através das pessoas, das situações, através desses dedinhos apontados. E, gente, a sombra não é só coisa ruim, tá? Ela é coisa boa também. Porque algumas pessoas, quando recebem a carga da cultura, porque tem alguma coisa que se identifica com o lado negro da força, com Darth Vader, aí vira o Darth Vader. O que faz? Né? Se identifica com esse lado e odeia o outro. Então tem muita gente que vira e fala assim, porque eu sou sincera. Na verdade, ela não é sincera, ela é grosseira, ela é estúpida, ela é agressiva. Ela não consegue ser sincera de uma maneira que ela se respeite e respeite o outro. Então ela não é sincera, ela só está identificada com aquilo que não pode acontecer. E que ela chama de sinceridade, só que é descontrolado. Porque sinceridade em excesso não é sinceridade, é ataque. Então, esta pessoa está identificada, teoricamente, com o lado negro, o lado reprimido. Então, o lado que está na sombra dela é o bonzinho, é o cordeirinho, é o ursinho carinhoso, é o fofura, entendeu? É a nossa Sandy interior, é meu bem, é tudo isso. Então, a nossa... Tem gente, vou dar outro exemplo aqui que eu gosto muito. Tem gente que não consegue se identificar, por exemplo, com a inteligência. Se identifica com a burrice. E aí acontecem duas coisas. Ou a pessoa fica, né, porque ela se identifica com a burrice, ela fica muito inteligente, porque realmente ela acha que ela é burra, então ela vai estudar sempre mais e vai acabar ficando inteligente, só que quando ela precisa colocar a inteligência dela pra fora, ela é over, ela fala demais, explica demais, é insuportável. Ou a pessoa é burra, acha que é burra e para aí de estudar. Entendeu? E aí ela se agarra naquilo que ela sabe como se aquilo fosse a única inteligência do universo. Então, assim, a gente precisa perceber que nem sempre a sombra é alguma coisa que a gente julga como ruim. A sombra pode ser beleza, a sombra pode ser carinho, a sombra pode ser paciência, a sombra pode ser coisas que a gente acha maravilhoso. E aí, o que fica aqui fora é o outro lado. Então, só que fica sempre over. Então, gente, a sombra, ela sempre vem compensar, tá? Ela é compensatória. Quanto mais eu quero reprimir, né? Quanto mais eu quero o lado, mais ela cresce do outro. Porque na natureza tudo acontece através do equilíbrio. Então, a possibilidade de você se curar, se você passar a vida inteira tentando eliminar o que é ruim de você, é zero. E agora eu vou contar uma coisa mais bizarra ainda, tá? Que é o seguinte, todas as doenças psiquiátricas, todas, têm exatamente esse fundo. A pessoa que é bipolar e que ela altera entre a euforia e a depressão, dentro dela, ela não pode nem ficar muito feliz, nem ficar muito triste. Ela não pode os dois polos. O que acontece com os dois polos? Tomam ela o tempo inteiro. A pessoa que tá na depressão, ela tem pavor do sofrimento. Ela não pode sofrer, ela não quer tristeza, né? Eu conheço muita gente, já contei aqui pra vocês, aliás, acho que contei na terça-feira, da criatura que sentou aqui e ficou, eu sou muito feliz, sou muito pra cima, motivada, vejo tudo da melhor maneira possível, mas estou em depressão. Eu falei, tá, senhora, não queria contar, mas eu vou, então a senhora é triste, magoada, ressentida, com raiva. Não sou. Eu falei, então como é que a senhora está com depressão se a senhora não é? Se a senhora só pode estar com aquilo que está na senhora. Não sei. E aí foi uma loucura. Então, assim, o fato é que elas vêm daí. E aí, quando você reprime em excesso a tua sombra e ela adquire esse caráter autônomo dentro de você, você chega no polo máximo da fuga de si mesmo, que é a esquizofrenia. Que é onde você começa a sentir aquela perseguição, que é onde a sombra fica autônoma e ela vira voz da tua cabeça. Quem tem toque é a mesma coisa. O toque é a tua sombra que de tanto que você reprimiu, fica gerando movimentos repetitivos, pensamentos de, eu tenho uma intuição e se eu não fizer essa intuição eu vou morrer. É a tua sombra. Isso não é a intuição. E a pessoa mais louca é que se a pessoa não faz, acontece. Por quê que isso acontece? Porque a sombra, ela quer que você integre ela não quer que você reprima ela. Então ela vai acabar com a tua vida. Ela vai te perseguir. Porque o inconsciente, ele tem uma dinâmica que eu vou falar pra vocês só na nossa próxima live, que é de explicar pra você como é que você tem que enfrentar. Parece que ele podia, vir com legenda, por favor, integre esse lado. Mas ele faz o oposto. Porque uma coisa é outra é uma, mas eu só vou explicar isso lá na nossa próxima live.
Então é o seguinte, hoje, o que a gente tem que ter em mente? Primeiro, nunca na vida, na existência, exclua os opostos. Não julga, pelo amor de Deus, porque se você quiser fazer autoconhecimento, se você quiser se curar, se você quiser integrar, se alguma coisa em você for ruim, estranha, primitiva, negativa, horrorosa, cara, pão e bênção não é pra você autoconhecimento, né? Você vai ser o eterno lutador que vai ficar naquele processo, né, tentando esconder você de você mesmo, tá? Primeira coisa é o oposto na mente. Então vai fazer esse exercício aí durante a Páscoa, entendeu? Né? Vai pensar, vai refletir, vai comer ovo de chocolate, mas vai comer conhecimento, né? Outra coisa, a sombra vai se constelar da seguinte maneira: a gente se identifica com o lado positivo, se identifica com o lado, né, com o lado negativo, fica na sombra, né? O lado que a gente não tem, a falta. E isso aqui, na mesma razão que eu me identifico com isso aqui, ou que eu tento só fazer esse lado, vai ganhando energia e vai se formando um complexo, e esse complexo tem autonomia. É por isso que acontece o tal do efeito sombra, por isso que ele vai me tomar, por isso que a sombra vai aparecer. Quando eu não entendo a sombra acontecendo aqui, quando eu não percebo que eu sou tomado, quando eu não olho para isso daí, a sombra se transforma em doença física, a sombra materializa. E aí você quer ir contra a doença. Aí o teu inconsciente olha pra você e fala, puta, mas nem assim. Você não tem que ir contra a doença. Você tem que ir a favor da doença. Como assim, Cristiane? A sombra, para você poder integrar, você tem que botar ela você tem que aceitar, você tem que puxar. Você tem que botar ela no mesmo pedestal que você bota o outro polo. Senão, no way. É igual você curar uma doença. Como é que você cura uma doença? Não é se afastando da doença, mas é tomando a porcaria da vacina. E o que é que tem na vacina? Um pônei? Um unicórnio? Não, meu anjo, é a própria doença. Ou seja, a tua cura está no que te mata. A cura da esquizofrenia está na pessoa entender que aquilo que persegue ela é ela mesma. Só que como ela tem um ego muito frágil, como ela é muito medrosa, como ela precisa muito sustentar aquele pouquinho que ela acha que ela é, o que é que vai acontecer? Ela não vai se curar. Ela vai passar a vida inteira evitando, se mudando. Ah, mudei aqui, acho que fulano me persegue, mudo de casa. E você vai passar a vida inteira fugindo de você mesmo. Isso cansa, né? E por mais que você tenha paz por alguns míseros minutos, são míseros minutos. É diferente quem está integrado e que pode fluir como o cachorro. O cachorro flui, né? O boi flui, a formiga flui. E o ser humano embarrera. Porque a gente vai criar essa sombra, porque a consciência permite com que a gente perceba as nossas forças. E o cachorro percebe? Não. Ele não percebe que ele está sendo dominado. Eu, por exemplo, tenho minha cachorra linda lá, a dona Flair. A Flair, tadinha, ela é mal educada porque eu dou comida de gente pra ela, entendeu? Então o que eu como, Flair come. Porque eu tenho um coração frágil e um retardo mental muito grande. Então é assim que funciona. Quando eu vou comer qualquer coisa, a Flair é possuída pela cara da fome. E ela fica assim, ó. E ela fica assim, olhando pra comida, gente, o tempo que eu estiver comendo. Ela é possuída por aquilo. Se eu chegar para a Flair e falar assim, quer um ossinho, quer passear, qualquer coisa, ela vai continuar assim. Ela é possuída, ela fica ali. Não há o que tire ela dali. E por que isso acontece? Porque ela não percebe, né? Simplesmente acontece, flui, tá? Então a gente percebe essas energias. E aí a gente tem que tomar. Jung diz que nós temos que humanizar os deuses que existem em nós. Humanizar os arquétipos que existem em nós. Que são esses dois opostos, né? Cada oposto é um arquétipo. Humanizar essas forças. Tornar Deus humano. Por que Deus? Porque são forças que são maiores do que a gente. Só que só são maiores do que a gente porque a gente não tá com a nossa vontade, com o nosso eu ali pra falar, ok, desse jeito. E aquilo que eu já falei pra vocês, Deus vira pra você e fala assim, vai viver isso. Você olha pra ele e fala, do meu jeito. Ele fala, tá de boa. Por quê? Olha a troca. Você obedece e ele fica feliz, e você faz do seu jeito, ele permite e ele fica feliz. Tá todo mundo bem. Então, tem que ter equilíbrio. Dois polos têm que coexistir, criador e criatura, a minha vontade e aquilo que tem que ser. Eu preciso disso, senão no way. Então, a sombra vira um complexo em você. Então, se você quer um dever de casa legal para você passar a Páscoa, como surtando na manteiga, entendeu? Feliz da vida, façam isso. Primeiro,
tentar ver esse oposto. E segundo, tentar conversar com os complexos que existem dentro de você. Cristiane, como é que eu converso com os complexos que existem dentro de mim? Você pega as pessoas que você conhece e você começa. O que eu acho dessa pessoa? O que eu acho que ela acha de mim? E entende que isso é você. Como assim? Sou eu. Tipo, o que eu vejo no outro tá em mim. Ah, mas é difícil de aceitar. Aí você volta de novo pro oposto. Eu só vou aceitar quando eu entender que não existe diferença entre um lado e outro. Qual é a diferença entre minha mão esquerda e minha mão direita? Só o lado. Mas elas são a mesma coisa, são idênticas. São mãos. Eu preciso estar com esse conceito na cabeça. Se não, meus amores, pão e bênção, até a próxima vida aqui pra gente ver se a gente dá na conta, tá? Mas a sombra é o principal conceito que a gente tem que entender, porque entendendo como funciona essa matemática da integração, que eu vou explicar pra vocês aqui ao longo das nossas outras lives, tá? Aí a cura começa a acontecer. Não integrou? Você pode ter uma paz, mas cura e autoconhecimento, no way. Tem perguntas aí, Dri? Tem várias. Então vou vamos lá. começar com a do Gustavo Gabriel. Eu sou extremamente bruto e fico tentando não virar Hulk, principalmente no meu relacionamento, e vejo que ela acha falsidade da minha parte. Engraçado isso, né, gente? Adorei a pergunta. Quando a gente quer ser aquilo que a gente não vê na gente, a gente fica falso. Ou seja, quando, né, eu quero ser Hulk, né, eu sou agressiva, eu tenho uma força, eu tenho uma autoridade, eu falo, sei lá o que você tem ali, tá? Só que isso é errado. Então você quer ir pro extremo. Só que quanto mais você vai pro extremo, mais o outro lado aparece. Por quê? Porque quanto mais fofinho eu quero ser, menos autêntico eu fico. Então a tua agressividade está falando de autenticidade. Né? Como se você tivesse que entender que você pode ser você e que não tem problema ser você. Mas quando tem problema em ser algumas qualidades suas, é óbvio que a gente vai se irritar. E aí, quando eu tento, né, ser aquilo que o outro acha que eu tenho que ser, cara, desgringola tudo. Então, gente, para integrar esse processo, a primeira coisa é descobrir que é você assistir o Avengers, sabe? Dentro do Hulk tem um homem mansinho. E dentro do homem mansinho tem o Hulk. E eles são uma e a mesma coisa. E aí, Cristiane, como é que eu faço? Porque para poder existir alguém, para poder existir vida, eu tenho que saber me defender. Mas, né, eu tenho que saber preservar a minha vida. Eu tenho que saber o limite do meu eu. Ele citou relacionamento. Num relacionamento, para que possa existir, as duas partes têm que acontecer. Agora, se eu fico me culpando de ser eu e fico em função do outro, só existe o outro, não existe o relacionamento. Então eu tenho que aprender a manter meu eu. Só que se tiver só o meu eu e também não tiver um pouco de ouvido do outro, de ouvir o outro, o que acontece? Também não tem relacionamento. Então eu preciso equilibrar essas forças, mas eu preciso saber que eu também preciso e necessito desse Hulk dentro da minha vida. Porque se o Hulk continuar sendo banido, ele vai continuar aparecendo. Na simbologia do demônio tentando Jesus, representa, além dos conflitos internos, a capacidade de se opor e de pensar diferente dentro da sociedade da época e ser quem Jesus era, mesmo que isso significasse contrariar o coletivo? Sim. O símbolo do Lúcifer, do demônio, né, que eu brinco aqui falando, né, que tem os cornos, né, que tem o chifre. A palavra Lúcifer, vem de luz, vem de consciência. Quando o homem tem consciência, o homem tenta a Deus. Olha o que eu falei pra vocês. São duas forças que agem a gente, porque pego aqui o animal, tá? Pra gente poder entender. O animal, a gente diz que ele é alodeterminado. O que é isso? O instinto vai mandar e ele vai obedecer. Acabou. Nós somos autodeterminados. O instinto a força vai vir, porque eu tenho consciência e percebo, eu vou dar uma cultura para ela, ou seja, eu vou dar uma lei, eu vou canalizar de um jeito único. Eu vou ter gosto. O seu cachorro, né, ele não tem gosto como a gente tem. A gente tem gosto, a gente tem uma coisa que é a individualidade, a pessoalidade. O animal não tem. Então o animal, ele segue. Nós seguimos, mas opa, peraí, do meu jeito. Então o demônio, Lúcifer, simboliza esse tentado contra Deus. É como se Deus falasse assim, me obedece. Você fala, peraí que vai ser do meu jeito. Eu vou fazer, mas do meu jeito. Por quê? Porque ele te confere a consciência.
E consciência, que a luz é o fogo sagrado que é roubado, né, do homem, né? Você vê que a gente faz isso com criança. Qual é a fala que a gente fala pra criança? O tempo inteiro, né? A gente vira pra criança e fala assim, criança que mexe com fogo faz xixi na cama. Já percebeu que a criança é fascinada pelo fogo? É fascinada pelo fogo, pelo que corta, né, pelo que agride, né, pela tomada, pelo por que é que isso é assim? Porque isso dá poder. O fogo é o símbolo do poder, do eu. Que criança que não quer o eu se ela tá formando o eu? E aí os pais não dão o fogo para a criança. E é por isso que muitos de nós têm muita raiva, porque durante muito tempo, e até quando a gente é velho, os pais não dão o fogo, não dão o poder. Por isso que na mitologia a gente vai ver sempre esse poder, né? Então Zeus que acaba com Cronos, né? Esse outro, esse filho que vem tirar o meu poder. Por que isso acontece? Porque esse fogo sagrado tem que estar na nossa mão. E o demônio, o diabo, o Lúcifer, é símbolo da gente se apossar desse fogo. E não é, Cristiane, mas isso aí é você, né, não aceitar, não ser resignado. Muito pelo contrário, isso é você ser resignado, mas você manter o seu eu. Por quê? Porque foi dado isso a você. Porque se você não pudesse ter, você não teria consciência. Consciência não seria uma função sua. Mas se ela é porque ela tem que ser usada. Então não adianta você ficar aqui falando, eu sou o todo, eu sou tudo, eu sou maravilhoso, eu não tô... Não. Você é o todo, mas você é uma pessoa no todo. E tem que bancar tua marca, meu amor. Você tem que ser o quê? No todo. Você tem que ser um Versace, entendeu? Você tem que ser o quê? Tem que ser um Givenchy, tem que ser uma Calvin Klein. Você não pode ser uma Renner, loja de departamento. Não, você tem que ser um todo. Uma coisa que tem a tua, né? É uma blusa, mas é uma blusa customizada. E esse é o símbolo do demônio. E é por isso que quando ele é tentado, né, Cristo, que simboliza, né, Jesus, que simboliza, né, essa cristificação, essa encarnação, né, do eu, do Cristo, quando ele é tentado pelo demônio, esse demônio que é tentado ele, tá tentando o quê? O eu dele. Porque o demônio, se você olhar, ele é o símbolo sim do coletivo, porque ele tenta Jesus por tudo aquilo que todo mundo valoriza. Eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar poder, eu vou te dar não sei o quê. E ele olha pro demônio e fala assim, vai catar um coco. Por quê? Porque agora eu sei o que eu quero. Não quero isso, é assim que funciona, paratá, pum. E é mais ou menos isso que a gente tem que fazer. Mais ou menos não, é exatamente isso que a gente tem que fazer. Só que pra isso, eu tenho que entender que eu tenho que ter a tal da híbris do herói. Essa ousadia de falar, vou fazer do meu jeito. E aí você faz. Cristiane, mas isso dá errado. Não significa que você falhou. Significa que não é desse jeito, é de outro. Por que a gente entende falha? Vou pecar, que horror. O problema das pessoas é que quando vem a necessidade de ter consciência, de dar a sua cara pra coisa, elas dão e não querem arcar com as consequências, porque elas acham que se as consequências forem, né? Se a consequência for ela não conseguir alguma coisa, ou ela não ter alguma coisa, ela errou e que aquilo tá errado. E não é, gente, aquilo é um ajuste. Você quer chegar ali? Calma, vira pra cá agora. Por que a gente na primeira pedra fala, que horror, pega a chibata e começa, sou horrível, meu Deus. Cara, e a gente para. Mas é ajuste, porque você é um ser complexo. Então você não vai acertar de primeira. Você vai se lapidar, você vai... peraí, ajusta aqui, faz aqui, puxa aqui. Agora foi. Não é pra desistir, mas é pra ajustar. E aí vem a humildade. Quando eu vejo o erro, quando eu vejo que eu errei, ao invés de eu ficar me martirizando porque eu sou vítima, culpando os outros, querendo que receba ajuda não sei da onde, o que eu faço? Eu arregaço minha manguinha e falo, beleza, deixa eu consertar isso aqui. Thomas Edison tentou 100 vezes fazer a lâmpada. E aí quando o discípulo dele, né, o Amila, o ajudante dele, virou pra ele e falou assim, quando tava, né, na 100ª vez, virou pra ele e falou assim, mas você vai fazer de novo? A gente já tentou 100 vezes, deu errado. Aí ele virou e falou, nós aprendemos 100 formas de não fazer a lâmpada. Mas a gente, quando tem o primeiro errinho, já puta, aí babou. A gente pode reconhecer no outro projeções de quem já fomos, mas já integramos e não nos toma mais? Ou sempre vai ser algo a ser trabalhado? Não, podemos ver, não tem problema nenhum. A gente pode ver no outro uma coisa que a gente tinha no passado e que no outro não está integrada, mas em mim tá. Como é que eu sei que eu estou vendo e como é que eu sei que eu estou integrada disso? Quando ver isso no outro não me afeta. Como assim não me afeta? Não me dá, sabe, não me dá, eu não sou tomado por nada, eu não sou tomado por uma raiva, nem por uma pena absurda, eu simplesmente enxergo e digo,
é o caminho, filho. É isso mesmo, vamos ser tomados pelo Satanás, daqui a pouco vai acabar esse negócio e você vai integrar aqui pleno. E você tá tranquilo. Isso acontece quando você vê uma criança. Sabe quando a criança acha que sabe alguma coisa e começa a querer te convencer? Você vira pra criança e fala assim, Papai Noel não existe. Ela fala, existe sim, você é feia, você é boba. E aí você olha pra criança, você vai discutir com a criança? Você vai olhar pra ela e vai falar assim, tá bom. Ou seja, você está vendo o que você já foi, o que você não é mais, e você está de boas na lagoa. Mas você no fundo tá olhando pra criança e falando, coitadinha, gente, imagina quando ela descobrir que não existe, que tá errado, vai doer, né? Que coisa louca. Mas, tranquilo. Quando você pode falar de sombra com relação às deusas? Em relação às deusas, gente, os deuses, eles são, assim, o feminino e o masculino já são opostos por si próprio, tá? As deusas, tá? Aqui também tem as suas divergências, a sua complementaridade, né? Então, assim, por exemplo, o oposto de Hera é Afrodite. Então, porque Hera e Afrodite querem a mesma coisa, mas Afrodite é um lado e Hera é outro. O que elas querem? Casar, se relacionar. Mas a Afrodite quer ter o prazer de estar com o outro, né? Ai, que legal. Ela é a deusa da atração, do vamos ficar junto aqui, ó. Foi maravilhoso. E a Hera é a deusa da ordem, do casamento, do como, né? Do que vai acontecer, do poder. Ou seja, ela vai regular a Afrodite. Uma pessoa que constela Afrodite sem Hera é uma pessoa que tá no extremo da Afrodite. Ela vai viver aquela saga da Afrodite, né? Ela vai realmente achar que é dano que se recebe, vai dar pra todo mundo e vai pegar aqui, ó, da sífilis, vai pegar uma AIDS, vai pegar um troço, né? E aquela Hera que não tem prazer é aquela mulher que fica casada com uma pessoa que dá problema, mas tá lá. E enchendo a porcaria do saco do marido. Mas ela não parou para perceber que ela simplesmente não gosta dele ou não gosta disso e isso não se adequa à vida dela, ela gosta de uma outra coisa, ela não se permite saber o que ela gosta, porque a Afrodite está castrada, então ela aceita. E aí começa todo o problema, né? Você tem também aqui Ártemis e você tem Atena, né? Também são outras que são virgens e querem a mesma coisa. Só que uma vai defender a força instintiva e a outra a força espiritual. Mas as duas forças têm que estarem juntas. Né? Você tem Deméter e Perséfone, a mesma coisa. Né? Nos deuses é exatamente igual. Né? Você tem Zeus com a Trindade, você tem Apolo e Dionísio, que são a mesma coisa. Você tem Hefesto e você tem Ares. Você tem, deixa eu ver quem mais são os outros deuses que eu vou botar aqui, que tá me esquecendo, eu tô me esquecendo. Você tem Zeus e Hades, que falam de riqueza, de conhecimento, de poder. Então, assim, você vai sempre percebendo, mas ao mesmo tempo você tem Hera e Zeus, Afrodite e Hefesto. Então é uma grande teia, tá, gente? Que vai se complementariando, porque eu não falei pra vocês aqui pra não dar nó na cabeça de vocês. Mas já que vocês estão me cutucando, eu vou falar. Os opostos não tem só dois lados, eles têm 4. Superior, inferior, direita e esquerda. E aí vem as deusas que se são opostas com os deuses maridos respectivos. Então, é a simbologia da cruz. Como escolher um lado que nos identificamos sem criar sombra? Impossível. Impossível, impossível, impossível. Desiste, não vai rolar. A sombra você vai fazer sempre. A sombra você vai criar sempre. A possibilidade de você não criar sombra é se você não existir, tá? Não existiu, não vai criar sombra. Ou se você for um cachorro, se você for um unicórnio, se você for um pônei, uma minhoca, não tem sombra, você tá pleno. Tem consciência, tem sombra, porque é através da separação que eu faço a individuação. Eu preciso separar, conhecer para unir. É o processo. Pode dar exemplos de como a sombra aparece nos sonhos? Eu vou dar exemplo de como a sombra aparece nos sonhos na nossa próxima live, porque senão eu vou falar aqui o que eu vou explicar lá. Preocupar-se com o que os outros pensam de mim é uma sombra? Preocupar-se com o que os outros pensam de mim é uma sombra, meu amor, é escuridão. É escuridão, não é só a sombra, é a escuridão, entendeu? Porque você nunca vai ser você nunca vai botar você pra fora. Você sempre vai estar se comportando de acordo com aquilo que eu acho que o outro acha de mim e que eu nunca vou saber. Ou seja, eu não vou estar sendo autêntica e muito menos
vou estar sendo aquilo que o outro quer, porque eu desconheço. Então eu não vou estar na sombra, eu vou estar no breu total, entendeu? Eu vou estar lá, ó, meu bem, nadando nos infernos. Quando falamos de simbolismo, o que significa as 7 pragas do Egito, sendo a última morte dos primogênitos? As 7 pragas do Egito, gente, isso aí eu não vou poder explicar porque é muita coisa. 7 é o número de Apolo, 7 é o número da medida, 7 pragas são as 7 sombras, a morte do primogênito é a morte daquilo que a gente faz primeiro, porque esse primogênito que a gente se identificou, que é esse, nasceu, se identificou com um lado, esse é o teu primogênito, que tem que morrer. Por quê? Porque não é você, é parte de você. E a morte simboliza renascimento. É por isso que a gente está na Páscoa, né? A Páscoa, a gente dá ovo, o ovo é o símbolo do renascimento, do nascimento. E renascer é o processo que acontece através da individuação, tá? É você renasce. Por que você renasce? Porque você morre para aquela consciência que você tinha e você nasce para outra. A sombra se projeta através dos pensamentos, da imaginação. A sombra se projeta através de uma função do inconsciente. Isso vai acontecer. Se a gente não pensar e não imaginar, o que acontece? Tá projetando. A gente projeta o tempo inteiro. Por quê, gente? Porque conscientizar é dar sentido para as coisas que acontecem aqui. Só que eu, Cristiane, sou uma pessoa que entendo o mundo diferente de vocês. Apesar da gente estar vendo, às vezes, a mesma coisa, nós entendemos de forma diferente. E essa minha forma diferente para eu poder entender e integrar, eu sempre vou estar projetando. Então eu brinco, mas é verdade, né? O mundo que existe aqui fora existe exatamente igual aqui dentro. Só que aqui dentro existe com a minha sombra, com as minhas questões. E que vai aparecer lá no nosso sonho, depois eu vou contar isso na nossa próxima live. Não sei lidar quando alguém se incomoda com algo em mim. Se na verdade é uma projeção dele mesmo, o que devo fazer para a melhor convivência, para respeitar o espaço do outro? Continue sendo você. Se o outro não gostar do que você é, você fala assim, desculpa, não foi a minha intenção. Se ele não entender, amor, larga a mão, porque ele vai querer que você seja alguma coisa que ele acha que você tem que ser. Ele não vai te respeitar. E se você servir a ele, você também não vai estar se respeitando. Então, nunca faça isso. Gente, eu vou encerrar porque já tá minha contagem regressiva aqui, tá? Fiquem aí ligados porque a gente vai ter mais as outras 2 lives que eu vou dar continuidade a esse processo da sombra. Na nossa próxima live eu vou estar falando de como que as sombras aparecem nos sonhos, nas doenças, como que essa projeção é feita, quais são os níveis dessa projeção que a gente vai fazendo. E na última live eu vou estar falando de como que você integra um passo a passo, tá? Que é um passo a passo que é o que você vai fazer, é o que tem que ser feito em todo o processo, mas que você vai identificando esse processo, né, dentro de você. Então, gente, fiquem ligadinhos aí, tá? A nossa próxima live vai ser na terça, né? Terça-feira, vai ser lá o São Jorge, né, que também trabalha com a sombra, mitológico aí. A gente vai botar, né, ele aqui pra fora também. Então, fiquem ligados porque essas 3 lives aqui são sagradas, gente. Elas vão pro YouTube, vocês fiquem tranquilos, porque esse conteúdo é o conteúdo que, se eu falasse pra vocês que é o mais importante de todos, é esse, ó, tá? Oposto sombra e que você fica sansando e tem que, fazer esse processo de eu. Matou. É isso. Então, gente, um beijo, bom feriado, não morram de comer chocolate, entendeu? E estejam aqui na terça-feira porque a gente vai continuar a nossa magia em alto nível. Beijo!